ela sabe a matéria, mas esquece a fórmula. Esse caso primeiro, depois eu falo. Então tudo bem, olha só. Deixa eu falar uma coisa sobre fórmulas. O que acontece? Se ela esquecer determinada fórmula durante a prova, ela tem que saber que podem existir formas alternativas dela chegar no resultado, né? Vou dar um exemplo bem simples aqui, bem ridículo, ou não. Exemplo simples. Qual é a fórmula da diagonal de um quadrado? L raiz de 2, se eu não me engano. É isso aí. L raiz de 2 é a fórmula diagonal do quadrado. E se o camarada esquecer isso durante a prova? Será que tem como ele fazer de uma maneira diferente? Essa aí eu sei também. Quer que eu fale? Pode falar, manda ver. Quadrado, você coloca uma linha diagonal e aí vão ter 2 triângulos. Exatamente, 2 triângulos Isósceles. retângulos. E isósceles, além de isósceles, retângulos. E aí você pode achar pela fórmula de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, exatamente. Então você tem. Aí, se você não conseguir lembrar o teorema de Pitágoras, pode ser que aconteça isso também. E aí ferrou. Aí começa a ficar um pouco mais difícil. Mas você pode lembrar que quando você pega um quadrado e você traça uma diagonal no meio, você divide em 2 triângulos isósceles e retângulos. Isso. Quanto que vai valer cada um dos ângulos desse triângulo? Um ângulo vai ser 90 e os outros dois? 45. 45 graus. E quanto que vale o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Ou seja, também dá para sair por aí. Ou seja, a gente já viu 3 formas diferentes de sair de um determinado problema. Sim. E como é que a pessoa pode ser estimulada a fazer isso? Então, durante a resolução da questão, é bom que você se pergunte, será que é possível fazer de uma forma diferente essa questão? Será que existe uma forma mais fácil? Será que existe uma forma mais difícil? Será que existe uma forma mais completa? Essas perguntas, mesmo uma forma mais complicada, mais demorada, ela tem o seu valor, porque ela vai agregar mais para isso também para você. Uma forma de resolver a questão, ela vai trazer mais elementos para você, que você vai poder utilizar em outras questões. Tem essa importância também. Então, tudo isso é preparado ao longo da prova. Então, quer dizer, antes da prova, durante a preparação. Agora, no meio da prova, se você esqueceu uma determinada fórmula, é exatamente isso que você tem que se perguntar. Será que é possível resolver sem a fórmula? Eu não sei a fórmula. Como é que eu equaciono isso aqui? Será que realmente eu entendi tudo? Se eu realmente entendi tudo, como é que as alternativas podem me ajudar? Outra coisa, esqueci a fórmula, o que eu faço? Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu esqueço uma fórmula, vejo as unidades envolvidas. O exemplo mais simples que tem, por exemplo, velocidade. Qual é a unidade da velocidade? Quilômetros por hora ou metros por segundo. Né? Ou seja, metro é uma unidade de distância. E segundo é uma unidade de tempo. Então, você tem uma ideia de que a velocidade média, ou uma velocidade no movimento retilíneo uniforme, que seja, uma velocidade que não varia, ela vai ser a distância percorrida sobre o intervalo de tempo que demorou para percorrer aquela distância. Sem contar que teve questões assim que já caíram em matemática também. Não, essas questões, eu estou falando de um tema aqui que vale para a física, mas que cai muito corriqueiramente em matemática, que são questões de velocidade, espaço e tempo. A todo momento isso cai na prova de matemática. Então é bom que você fique ligado nisso. E também, por exemplo, outras condições também podem acontecer, né? Se você, por exemplo, uma área, ela tem que ter, qual a unidade da área? Metro quadrado. Então, em toda a área, qualquer que seja ela, você vai ter que ter 2 grandezas de distância se multiplicando. Não interessa se essa área é circular ou se essa área é um quadrado, um retângulo, um triângulo, você vai ter que ter 2 medidas de distância se multiplicando. Ou de comprimento, que seja, 2 medidas de comprimento se multiplicando. Sem contar que tem questões do Enem, às vezes, de matemática, que o enunciado monta uma fórmula para você formar e resolver a questão. Por exemplo, grandezas diretamente proporcionais, né? Consegue explicar mais sobre isso? Constante. Não, sim. Na verdade, o enunciado, geralmente, ele te dá todas as ferramentas para você montar a fórmula, para você chegar na fórmula. E, inclusive, o Enem, ele te dá as fórmulas mais difíceis da prova. Fórmulas, por exemplo, a fórmula de Euler, né? Que te dá a relação
entre área, face e vértices de um triângulo, quando cai isso no Enem, geralmente ele te dá a fórmula. Certo. Né? Dentre outras fórmulas. É lógico que as fórmulas de volume, de pirâmide, prisma, fórmulas de geometria espacial, de volume, e as fórmulas de área, de geometria plana, o Enem não te dá. Isso aí é bom já ir memorizado para a prova. Mas como é que você vai memorizar isso se eu disse para você que é possível chegar aos 847 pontos, ultrapassar os 747 pontos, sem se preocupar com a teoria? Como? Principalmente fazendo exercícios. O que eu recomendo é que você não pegue um formulário gigante e tente decorar, não. Simplesmente faça exercícios. O fato de você fazer exercícios de uma maneira diferente, você vai ver que essas fórmulas vão brotar na sua frente várias vezes. Você vai conseguir lidar com elas várias vezes. Então você não vai precisar se preocupar. Se você resolver uma quantidade significativa de questões de geometria plana ou de geometria espacial, você não vai precisar se preocupar com essas fórmulas. Elas simplesmente vão aparecer e você vai estar revisando a cada questão.